Renda mínima ou emprego para todos. Eu sou o André Boff e esse é o canal do Transa Revolta. Estamos de volta aqui com mais um vídeo, agora numa nova temporada, depois de alguns meses passados desde o último vídeo. Queria chamar todos vocês para não apenas curtirem, compartilharem, mas se inscreverem no nosso canal no YouTube e também no Instagram, porque é isso, em tempos de bolhas de redes sociais, é imprescindível contar com o apoio de cada um de vocês para continuar fazendo conteúdo embasado e com consciência de classe. A discussão sobre renda mínima universal, ou seja, um benefício em dinheiro para todas as pessoas sem distinção, não é nova. Essa ideia, talvez mencionada pela primeira vez por Thomas More, um filósofo inglês em sua obra Utopia, de 1514, seguiu um percurso de séculos, passando por figuras como o filósofo Bertrand Russell, Thomas Paine, trazendo propostas de tributar a propriedade fundiária para garantir a todos os cidadãos uma renda mínima. Foi apenas nos anos 60 que a ideia da renda mínima universal retornou com mais força no debate político e econômico internacional, a partir de uma das figuras expoentes do neoliberalismo, Milton Friedman. Coerente com suas afinidades neoliberais, Friedman propunha a renda básica como uma transferência direta de dinheiro para a população, como uma solução simples para as economias que estão operando abaixo do seu nível potencial. Ou seja, com mais dinheiro em circulação, mais consumo se dá por parte das pessoas e dessa maneira a produção aumenta. E claro, também aumentaria sim a realização dos lucros. O custo, é claro, seria pago com o sacrifício da assim chamada pelos neoliberais pilha de benefícios sociais, que criariam um espírito assistencialista e fomentaria cidadãos preguiçosos. Hoje, o debate da renda básica universal retornou diante do cenário catastrófico colocado pela epidemia. Anteriormente restrito a pregações vazias do ex-senador petista Suplicy, com mergulho no caos causado pela articulação entre a crise econômica e política anterior à epidemia junto da crise sanitária, as frações burguesas se viram então obrigadas a distribuir um auxílio emergencial para, ao mesmo tempo em que acalmam e postergam uma revolta popular, garantem que a economia capitalista siga girando. E esta, diga-se de passagem, é a joia da coroa burguesa nesta crise toda. Manter a circulação e a produção capitalistas girando ininterruptamente a todo custo e combater um lockdown, nem que isso signifique uma média de 4 mil mortes por dia ou de 400 mil mortos por baixo, sem contar a subnotificação em todo o país. Isso, algo que já alertávamos que iria acontecer no último vídeo lançado por esse canal. Por cerca de 7 meses, 40% dos brasileiros, 75% dos desempregados, receberam ao menos uma parcela de R$ 600 do auxílio emergencial. Uma quantia ridícula se comparada com as necessidades e o custo de vida de uma família trabalhadora no Brasil, mas que, dadas as condições calamitosas, foi capaz de ampliar fortemente a popularidade do Bolsonaro, principalmente nos meses de agosto e setembro de 2020. Contraditoriamente, enquanto o Brasil chegava à marca de 100 mil mortos pela Covid. É importante lembrar aqui que nem R$ 600 Paulo Guedes e a sua equipe junto de Bolsonaro queriam pagar. Seu plano era, no início, 2 ou 3 parcelas de R$ 300, além de cortar e congelar salários de trabalhadores. Embalados por essa concessão, a esquerda liberal e aquela que se fantasia de socialista, rapidamente transformou os R$ 600 em sua principal bandeira, como a CUT, que neste 1º de maio defendeu principalmente e quase exclusivamente a continuidade dos R$ 600 do auxílio emergencial, retirada pelo governo, silenciando sobre as demissões, sobre a fome, sobre a precarização do trabalho e toda a enxurrada de ataques contra os trabalhadores. Nenhuma palavra sobre greve geral. A disputa da esquerda liberal, nesse sentido, tinha 2 objetivos. O primeiro era disputar o espólio de popularidade com o governo Bolsonaro, tentando se mostrar como o pai legítimo do auxílio. O segundo objetivo era, assumida a paternidade, ligar esse auxílio emergencial a uma proposta de renda universal que fosse permanente, uma espécie de Bolsa Família ampliada. Não é por acaso que essa proposta de renda básica seja bem vista, tanto por representantes da esquerda quanto por representantes da direita. A causa óbvia é que medidas de transferência direta de renda e assistencialistas em geral, muito mais do que um efeito transformador na vida das pessoas beneficiadas, promovem benefícios eleitorais aos seus criadores, a um baixo custo financeiro para as contas do Estado.
Foi exatamente esse o caso do Bolsa Família, durante os governos Lula, que turbinou fortemente a popularidade de Lula a um custo irrisório de 0,4% do PIB. E não por menos, a proposta de renda básica universal figurava no programa eleitoral de Bolsonaro de 2018. No fundamental, a renda básica universal é uma proposta que cumpre o objetivo comum, tanto para a esquerda liberal quanto para essa direita neoliberal, que é proteger o lucro das empresas e das frações burguesas e, fundamentalmente, a própria propriedade privada capitalista, sem questionar a estrutura de desigualdade da sociedade. Desde a ótica da direita, é muito simples. O custo de uma renda básica desse tipo só pode ser essa pilha de benefícios sociais. Entenda o direito à saúde, à educação, ao transporte, à moradia, todos já sob ataque e escassos nessa nossa periferia capitalista. Essa é a condição para um programa de renda básica. E com essa condição, até mesmo neoliberais de grosso calibre poderiam aceitar um pequeno aumento em taxação e impostos para grandes fortunas. Ou seja, abram mão de saúde, educação, transporte, moradia garantidos pelo Estado e recebam em troca uma determinada quantia, muito possivelmente irrisória, monetária. Já para a demagogia da esquerda liberal, o custo dessa política deve ser bancado com impostos sobre fortunas. Talvez até como seu mais novo herói, o bombardeador da Síria e do Oriente Médio, Joe Biden, propõe nos Estados Unidos. Assim, se garantiria um mínimo de sobrevivência, vendendo a ilusão de domesticar os lucros e o apetite e ganância dos grandes monopólios e grupos capitalistas. Sendo assim, essas duas visões concordam em dois aspectos fundamentais: manter a estrutura de geração de riqueza social controlada pelos capitalistas, ou seja, proteger a propriedade privada, e não mexer no coração do lucro capitalista, que é o problema do emprego e da jornada de trabalho. Aqui é central apontar qual é o contexto histórico em que essas propostas vêm à tona. Como já mencionamos no vídeo Quem é a classe trabalhadora hoje, temos passado por profundas transformações no mundo do trabalho e dentro da própria classe trabalhadora. A chamada indústria 4.0, a automação substituindo funções anteriormente realizadas por seres humanos, a terceirização, a uberização, o trabalho intermitente, tudo isso tem significado mais desemprego, precarização e trabalho informal no mundo todo. Ainda que hajam diferenças entre os países do centro capitalista e aqueles como nós na periferia do sistema, a preocupação com a ameaça de cada vez menos empregos disponíveis e cada vez menos remunerados toma a mente de milhões. Nesse cenário, para parte desses falsos amigos do povo, estas enormes transformações se encontram com seu já encardido ceticismo e acomodação à ordem capitalista das coisas. Como sequer acreditam que exista qualquer potencial revolucionário na classe trabalhadora, e muitas vezes até duvidem da própria existência de uma classe trabalhadora, o que eles propõem é uma medida de controle utópico do capitalismo por ele mesmo, sem afetar, é claro, o grosso dos lucros, tendo o benefício de, dessa maneira, disputar algum espaço eleitoral. A direita e as frações burguesas, muito mais conscientes em relação ao significado dessas transformações, sabem que a inovação nunca significou, sob o capitalismo, em melhoras salariais e de condições de vida como prioridade para os trabalhadores. Antevendo a massa de miseráveis que vão surgir com essas transformações, buscam criar medidas para apaziguá-la, com menos custo financeiro e gerando uma maior base eleitoral. A pergunta que ninguém faz, no entanto, é simples. Por que automação deve significar desemprego? Se um trabalho passa a ser feito por máquinas, por que ao invés de melhorar a vida da maioria da humanidade, ela deve piorar? Por que não, então, reduzir a jornada de trabalho, já que mais máquinas podem fazer o trabalho por nós, seres humanos? Porque, novamente, fica muito claro qual é a motivação principal dessa sociedade onde nós vivemos. A valorização do valor, a busca incessante e frenética por cada vez mais lucros e a taxas cada vez maiores. Ao invés de uma renda mínima universal, os trabalhadores conscientes devem lutar por um emprego para todos. Um emprego que possibilite convívio social, uma profissão, salários dignos e um lugar social. A todos que podem trabalhar. Dessa forma, um auxílio poderia continuar a quem não pode trabalhar, como os doentes, as pessoas com algum tipo de dificuldade séria, mas certamente seria destinado a uma parcela minoritária da sociedade. Se há como hoje 14,4 milhões de desempregados no Brasil, as jornadas de trabalho poderiam se reduzir para 6, 5, 4 horas para absorver toda essa massa de trabalho humano desperdiçado. Menos horas de trabalho, mais empregos. Essa deve ser a nossa fórmula.
E a que custo? Ao custo do lucro dos patrões. Porque afinal, o que os defensores da renda básica universal, ao invés do pleno emprego, junto dos patrões assumem, é que nessa sociedade, exploração, na qual a maioria só pode viver vendendo a sua força de trabalho, eles planejam um futuro, ou se adaptam a ele, em que nem mesmo o direito ao emprego e ao trabalho as pessoas terão acesso. Sendo assim, se o capitalismo não pode garantir nem isso, não esperemos os bilionários voarem para Marte. Decretemos a sentença agora. Se esse sistema não pode garantir nem o direito ao trabalho da massa de explorados, ele não merece existir. Não se esqueça novamente de curtir, compartilhar e se inscrever nos canais. É só com a ajuda de vocês que a gente vai conseguir fazer com que essa mensagem chegue em mais pessoas e tocar os demais temas que vão ser discutidos aqui com consciência de classe